Olá a todos, tudo bem? Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Hoje nós vamos ver algumas funções do Mix, que é um programa de sonoplastia que nós temos. Vou compartilhar a tela com você. E a gente tem a interface dele e algumas funções que a gente consegue fazer. Basicamente, ele vai dar a opção da gente colocar as sonoplastias aqui e vão aparecer com esse gráfico. Nesse gráfico a gente consegue perceber as ondas sonoras da música e dependendo da cor dela, se são frequências mais graves ou mais agudas, e consegue também selecionar o trecho que a gente quer na música. Começando pelas placas de áudio, seguindo a lógica da primeira aula, da outra aula, vindo em opções, a gente consegue definir aqui em hardware de som esses decks que tem aqui, que são 4, né, que tem a opção, a gente vai vir em hardware de som e vai selecionar as placas de áudio. Então, quando a gente estava vendo, temos placas físicas e virtuais. A gente tem a Delta, aqui, ó, M-Audio Delta. Então, observando bem, cuidadosamente, ali é 1, 2, Delta, 3, 4, Delta, 5, 6, 7, 8, ou então as do Dante, que são placas virtuais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vem em ordem, né? 7, 8, 9, 10. Como a gente comentou, estamos usando apenas até o 7 e 8. Então aqui já estão selecionadas as 4 placas, mas às vezes acontece do programa abrir e não identificar as placas e a gente vai ter que selecionar elas. No caso, nós temos 4 placas, como dito na outra aula. Às vezes na igreja pode haver só 2 placas, então os outros decks não serão utilizados e a gente vai identificar quantas opções temos aqui no computador, que é da mesma maneira que a gente identifica aqui, a gente identifica no próprio Mix. E selecionar. Vamos supor que temos só uma placa, só, por exemplo, esse multi-channel aqui. Quando nós só temos uma placa, nós vamos colocar um canal no número 1 e o outro no número 2. Isso a gente vai fazer com que apenas um cabo vire 2 para que a gente possa separar as sonoplastias e fazer as mixagens na mesa de som. Nós vamos ver também como que a gente faz mixagens no Mix, nesse programa, para a mesa de som. No caso, quando a gente tem apenas um cabo. Quando a gente tem vários, que nem aqui em Porto Alegre, nesse programa Mix podemos usar tanto a Dante quanto a Delta. Atualmente utilizamos mais a placa Dante. Ela tem a sua funcionalidade muito parecida com a placa Delta. Vamos ver um pouco sobre interface também nesse programa. Aqui embaixo a gente tem o que a gente chama de samplers. Então, aqui aparece 8 rows, que são 8 opções para a gente colocar sonoplastias em espera. Então, eu venho aqui na minha pasta de sonoplastias, por exemplo, essa pasta que eu venho mostrando para vocês, sonoplastias para todos. Vou pegar sonoplastias, por exemplo, depois da saudação legionária. Então, eu vou selecionar essas sonoplastias aqui e vou colocando aqui embaixo no Mix. É uma forma de deixar em ordem também, conforme a gente deseja. E aí, conforme vai precisando delas, a gente aperta, segura e coloca lá na opção. Outra função que nós temos aqui são os hotkeys, que a gente consegue selecionar um trecho da faixa, por exemplo, esta aqui.
e apertar um Hotkey. Então, toda vez que a gente quiser colocar naquele trecho, a gente aperta o número adequado e coloca naquele trecho. Ou vamos dizer que seja mais Então a gente vai colocar ali o Hotkey antes, para que dê tempo da gente levantar o canal no fader e aí soltar a sonoplastia. Essa é uma função que a gente tem ali, que é para colocar os trechos certos que a gente quer, principalmente, vamos dizer, na saudação legionária, ou num trecho do Evangelho também, colocar a sonoplastia exatamente onde a gente deseja, né? Outra opção que a gente tem, muito comum, que é a opção repetir, caso acabe a sonoplastia e queira que repita. E a gente tem outras formas de utilizar também esse programa, que é a biblioteca, né? Se a gente tira esses samplers, a gente consegue ver a biblioteca e consegue puxar no computador as pastas que a gente quer para colocar as músicas que a gente deseja aqui na biblioteca. Então, facilita também para tu vir direto na pasta e escolher a música que tu deseja para fazer a sonoplastia. Também temos a opção nesse programa de trocar a interface dele. Então, não está gostando muito da visualização, tu consegue vir aqui em opções, a interface, e tem essas 5 interfaces diferentes. Lembrando que esses samplers aqui, eles são aquelas listas de espera que a gente viu aqui, né? Samplers, né? Então, essas duas interfaces de áudio tem esses samplers aqui para a gente colocar. Eu recomendo sempre usar essa Diri, que é a mais fácil de utilizar, mas temos outras opções, ó. Ali aparece uma thumb de como é. Veja. E também temos a opção de puxar aqui essa barra de visualização, que quando a gente está reproduzindo uma sonoplastia, por exemplo, dá para colocar também a opção, caso você tenha só 2 decks, tirar esse quarto deck e deixar só apenas 2. Então, isso dá mais espaço também para visualizar a sonoplastia. E quando você coloca ela, aparece ali o gráfico. Vamos dizer que a gente queira entrar nesse ponto aqui, bem aqui onde há a mudança. Consegue colocar mais ou menos no ponto-chave. Dá o play. Um pouco antes. Um pouco melhor, né? São opções que a gente tem no programa, mas o importante mesmo é conhecer as sonoplastias e ir utilizando, né? E conhecendo os gráficos delas também. Aqui em cima a gente consegue ver o tom que é utilizado da música, então a partir da sistema de cifras, né? O C seria o Dó, o E seria o Mi. E temos também o tempo que a música está reproduzindo em RPM e também BPM, e também o tempo da música como um todo, né? Esse é um pouco do programa Mix e as opções que a gente consegue trazer dele. Outras opções que tem, como efeitos, mix auxiliares, é mais quando a gente conecta um microfone nesse programa. Como a gente vai usar apenas para sonoplastia, ele não precisa ser utilizado todas essas funções. Mas esses samplers, a biblioteca aqui e os próprios decks mesmo, para a gente colocar a sonoplastia nos trechos desejados.